E eu tenho uma... Quando eu te conheci lá no podcast da Deriva, foi quando eu comecei a te acompanhar no Insta e tal. E há um tempo atrás você começou o desafio hard, né? Comecei. O que aconteceu? Para contextualizar para a galera. Sim. Desde que começou a pandemia, eu comecei a estudar um pouco mais o comportamento humano, até porque eu migrei para a clínica, né? Então eu fazia doutorado, faço doutorado ainda, mas eu tinha uma bolsa de pesquisa, ou seja, eu tinha uma bolsa do governo, que a bolsa preconizava que eu preciso ter dedicação exclusiva, ou seja, eu só podia trabalhar no doutorado, né? No entanto, devido... Até uma coisa que eventualmente a gente pode falar mais tarde, mas devido à precariedade do valor da bolsa, não tem reajuste desde 2013 e a inflação sobe, então o poder de compra curta, né? Devido à bolsa ficar com o mesmo valor, não acompanha a inflação. Falei assim, não, peraí, tenho que dar um jeito de começar a ganhar dinheiro, começar a fazer um pé de meia aí. Então eu resolvi começar a atender na clínica, né? Então eu abri uma clínica, tem 1 ano e pouco que eu abri a clínica, e eu resolvi começar a estudar um pouco mais o comportamento humano, porque no doutorado a gente estuda uma coisa muito específica, né? A gente estuda uma coisa muito fechadinha, então eu estudo papel específico de uma intervenção num contexto muito específico e qual é o desdobramento específico daquela intervenção naquele contexto. Então, o que o doutor faz? O doutor, quando escreve uma tese, ele empurra um pouquinho a fronteira do conhecimento para frente, mas uma naquinha num negócio. Então, sei lá, o cara vai estudar a proteína da saliva do sapo X no lugar X lá da Amazônia e o que isso faz numa doença específica. Entendi. E eu falei, cara, eu não posso estudar só isso, porque no contexto da clínica eu tenho que abranger uma coisa maior no comportamento humano. E aí eu comecei a estudar o papel de um neurotransmissor chamado de dopamina. Tá? Você já deve ter ouvido falar, todo mundo já deve ter ouvido falar da dopamina. A dopamina é um neurotransmissor muito mal entendido. E aí vocês vão entender o porquê que eu cheguei a começar um desafio de 75 dias hard. Tá? O desafio é assim, eu tô, acho que agora tá no dia 40, 41 já, que eu tô sem álcool, sem Coca-Cola zero ou qualquer outro tipo de refrigerante, sem comer comida hipercalórica, então hambúrguer, pizza, etc. Lendo 10 páginas de um livro por dia, bebendo 3 litros de água por dia e fazendo 45 minutos de atividade física por dia. Hoje, como eu vim aqui para São Paulo, eu treinei 6 da manhã. Eu não vou poder treinar aqui. Então, e dormindo mais ou menos o mesmo horário e acordando o mesmo horário todo dia para regular o ciclo. Você é um robô. Sou um robô. Eu até falei pro Douglas antes. Todo dia é quarta-feira na minha vida. Todo dia é a mesma coisa, cara. Mesma coisa. Depois a gente até pode falar desses ciclos, como que isso é importante também. Para melhorar a performance, principalmente. Aí eu comecei a estudar o papel da dopamina. E eu tô fazendo basicamente o quê? Eu tô fazendo basicamente um jejum de dopamina. O jejum de dopamina é mais ou menos assim. É muito mal entendido. Primeiro tem que saber o que é dopamina para entender o jejum. Dopamina é o seguinte. Dopamina é um neurotransmissor. Ou seja, é uma substância química que atua no seu cérebro, que faz a conexão entre uma célula do seu cérebro com outra. Tá? Então a dopamina, você tem no seu cérebro uma célula, um neurônio. A gente tem 86 bilhões de neurônios. Com B. 86 bilhões de neurônios no cérebro e 80 e poucos bilhões de outras células que são as células da glia. Então não é só neurônio que tem. O neurônio é a célula funcional do cérebro. É a que faz a gente mexer braço, entender as coisas, pensar, sentir emoções. Mas as células da glia já se sabe que tem uma função muito importante. Por muito tempo achou que era só suporte, etc. Mas as células da glia hoje sabem que tem metabolismo energético importante, uma sustentação importante, etc. Então, essas 86 bilhões de células, elas se comunicam uma com as outras. Por muito tempo achava-se que essa comunicação era devido às células estarem encostando uma nas outras. Hoje a gente sabe que existe um gap, uma fenda entre um neurônio e outro que a gente chama de fenda sináptica. Tá? Eu estou explicando tudo contextualmente porque temos tempo e... Por favor. Vamos embora. Perfeito. E aí, então, o que acontece? A gente tem a fenda sináptica e uma célula, para se comunicar com a outra célula, via essa fenda sináptica, libera uma substância química, que a gente chama de neurotransmissor. Tá? A gente tem duas classes de neurotransmissores. A gente tem os neurotransmissores neuromoduladores
e a gente tem os neurotransmissores mediadores. Qual que é a diferença entre os dois? Os neuromoduladores conseguem modular uma circuitaria inteira de sinapses. Ou seja, quando é liberado dopamina no nosso cérebro, é como se a gente se borrifasse dopamina. Tipo, uma região inteira. Então, quando você sente uma sensação súbita de bem-estar, sente um pouco de motivação, felicidade, é como se o seu cérebro borrifou um pouco as emoções são chuvas químicas no nosso cérebro, digamos assim. Entendi. Só que isso, com o tempo, a dopamina é capaz de modular os circuitos, ou seja, ela deixa os circuitos mais ou menos funcionais. Isso é um neuromodulador. A dopamina é um exemplo. A noradrenalina também é um neuromodulador, serotonina é um neuromodulador. É diferente de neurotransmissores da classe de neuromediadores, como, por exemplo, o glutamato. O glutamato é um neuromediador. Por quê? Porque a ação dele é pontual de uma sinapse para outra. Quando você pega, por exemplo, antidepressivos clássicos que a gente conhece no mercado, como, por exemplo, talvez o mais clássico, que é a fluoxetina. A fluoxetina é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Então, a fluoxetina aumenta a disponibilidade de serotonina na fenda. Quando você trata um paciente com depressão ou com ansiedade, porque na realidade a fluoxetina ela deveria ser das classes dos ansiolíticos, para ansiedade, não para depressão. Porque a serotonina, quando ela aumenta, ela diminui um pouco a sua ansiedade, ela diminui a sua agitação. Então, desculpa só te interromper. Vai lá. Aí eu só vou saber a sigla em inglês. O que é o SSRI? Essa aí. É isso aí? Inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Quando você toma um antidepressivo da classe dos serotoninérgicos, ele, via de regra, não é um antidepressivo, cara. Tanto é que muita gente sai do consultório psiquiátrico com a receita de um antidepressivo serotoninérgico e acha que tem depressão, mas o psiquiatra deu para ansiedade. Por quê? Porque a serotonina ela tem muito a ver com a percepção de que eu tenho... Quando a serotonina aumenta a sua percepção de calmaria. De tipo assim, eu tenho o suficiente para viver. Então, quando você olha para o seu estúdio aqui e fala assim, caramba, eu conquistei o estúdio, aumenta a sua serotonina. E essa classe, inclusive, os efeitos colaterais dessa classe de medicamento, muitas vezes é perda de libido. É perda de libido, é perda de fome. Por quê? Porque aumenta tanto a serotonina que o drive, a busca, eu preciso daquilo, já começa a diminuir, inclusive, no apetite sexual e no apetite alimentar. Por quê? Porque a sua serotonina é tão alta que o seu cérebro tem a percepção de que você já tem tudo que precisa para sobreviver. Então gera queda de libido e etc. E detalhe, a serotonina, por que eu comecei a falar isso? Porque a serotonina, ela demora, esses medicamentos serotoninérgicos demoram de 2 a 4 semanas para começar a fazer efeito. Então o psiquiatra te dá hoje, se você tomar certinho, daqui a 4 semanas vai começar a ter o efeito antidepressivo ou ansiolítico, diminuindo a ansiedade. Por quê? Porque a serotonina precisa de um tempo para mexer na circuitaria inteira e remodular a circuitaria do seu cérebro. Por isso que ela é um neuromodulador, a dopamina também. E a gente já vai chegar nos 75 dias. Eu não esqueço das paradas, eu fecho as contas. A gente já... o glutamato, que eu falei que é um neuromediador, tem um novo... Isso é muito foda, bicho. Tem um novo antidepressivo que está sendo testado. Eu tenho pacientes que estão na fila para tomar e tenho pacientes que tomaram. Que é um antidepressivo chamado de cetamina, que é usado às vezes como droga de abuso, mas originalmente a cetamina é um anestésico de cavalo, é um anestésico veterinário. E a cetamina, quando ela entra no seu cérebro, ela atua bloqueando um canalzinho um canalzinho onde passa onde o glutamato se liga. O glutamato é um neuromediador, ou seja, ele não precisa modular a circuitaria durante semanas para fazer efeito. O glutamato faz na hora. Então, o que acontece com a cetamina como antidepressivo? Resolveram esse problema de esperar 4 semanas. O paciente que toma cetamina, cara, daqui 5, 6 horas já tem melhora dos sintomas. Isso é revolucionário da psiquiatria, cara. Por quê? Porque não está atuando numa classe de neuromodulador, mas está atuando numa classe de neuromediador. Então, pegaram um anestésico veterinário, se descobriu lá em 2000 que doses subanestésicas, doses pequenininhas de cetamina, quando você injeta no paciente com depressão, não causa anestesia, mas por alguma razão o paciente melhora sintomas. 15, 20 anos depois estudando isso, hoje tem no mercado já a opção, aqui em São Paulo fazem isso, você vai lá e tem umas infusões de cetamina. Cara, 1, 2 dias você já tem melhora dos sintomas. Cara, que louco. E olha que maneiro.
Eu comecei a estudar esse neurotransmissor chamado de dopamina, por quê? Primeiro porque ele tem essa função modulatória, tá? Então ele consegue mexer, cara. A dopamina é como se fosse você pegar um plástico e você esquentar ele. Você pode remodelá-lo da forma que você quer. É isso que a dopamina faz no seu cérebro. E ela é um neurotransmissor incrível. É fascinante esse neurotransmissor. Eu cada vez tenho estudado mais, cada vez tenho estado mais interessado, porque ela faz muitas coisas no nosso comportamento. Por muito tempo se achava que a dopamina tinha relação com prazer. Então, por muito tempo, achava-se... Não é totalmente errado essa visão, mas por muito tempo se achava que a dopamina tem relação com prazer, mas na realidade parece que a dopamina tem mais relação com motivação. Então, o que acontece? Tem alguns experimentos bem maneiros que fazem o seguinte: você pega um animalzinho de laboratório e você depleta, você destrói neurônios dopaminérgicos desse animal. Esse animal ele é capaz de sentir prazer. Então, se você bota esse animal no ladinho de uma alavanca, onde ele clica na alavanca e vem comida ou vem cocaína intravenosa nele, ele fica clicando na alavanca. Ou seja, mesmo sem dopamina, o animalzinho faz aquele comportamento para obter recompensa. Só que se você movimenta o animalzinho um corpo de distância, literalmente, você movimenta o animal um corpinho dele para o lado, ele já não caminha até a alavanca para clicar a alavanca de novo. Entendi. Então ele não tem a motivação necessária para chegar lá e sentir o prazer. Ele sente o prazer. Se ele tá aqui, ó, o animalzinho, depletou os neurônios dopaminérgicos, ele pega a comida e come. Ou clica na alavanca para ter a cocaína injetada na veia dele. Só que se você move, é massa os estudos, você pega o animalzinho com a mão, bota ele um corpo de distância da alavanca, ele já não clica mais na alavanca. Cara, que porque a dopamina foda. tem a ver com ele ir até a substância. A dopamina tem a ver com quando você quer buscar um prazer que está fora do seu corpo. Um prazer que está ali na frente, um prazer que está longe.